Nesta aula nós vamos aprender a utilizar a formatação condicional. Este recurso nos permite visualizar rapidamente os valores de uma determinada tabela. Vamos imaginar aqui que eu queira saber, por exemplo, todos os valores que são superiores a R$20.000. Eu teria de procurar por uma longa lista atrás desses valores, sendo que eu posso ter uma visualização mais rápida através da formatação condicional, por exemplo. Vou selecionar toda essa coluna, Ctrl, Shift, setinha para baixo, e vai ser selecionada toda a região. Vou até a guia Página Inicial, Formatação Condicional, e aqui nós temos várias regras. Daria para ter um curso somente de formatação condicional de tantas opções existentes. Neste caso, eu quero apenas saber as células que têm um valor maior que. Então, neste caso, vou clicar. As que forem maior que 20.000, posso digitar somente 20.000, não preciso colocar R cifrão e nem mais nada. Aqui, ela está me dizendo que o preenchimento ficará vermelho claro e o texto vermelho escuro. Então, nesta região que eu selecionei, os valores que forem maiores do que 20.000 ficarão com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Observe que já está desta forma antes mesmo de clicarmos OK. Vou clicar OK e agora ficou mais fácil para eu identificar quais são os valores maiores do que 20.000 e eu não teria de ficar procurando linha a linha. As cores fazem o diferencial. Bom, eu vou fazer mais uma vez com uma outra opção, selecionar a mesma região e vou agora escolher um outro valor. Eu vou escolher um valor que está entre. Bom, eu havia colocado aqui os valores maiores do que 20.000. Agora eu vou colocar os valores maiores do que 20.000,01 centavo para dar uma diferença até 50.000. Ok. Então, os valores que ficarem entre 20.000 e 1 e 50.000, eu vou querer com uma outra cor. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou formatar. Eu quero uma cor diferente dessas daqui. Eu vou escolher formato personalizado e aqui estão as opções de formatação. Eu quero que a cor do texto seja um azul mais escuro. Eu poderia escolher cor de borda, enfim, poderia optar por várias outras cores. Mas nesse momento eu quero só que o preenchimento seja um azul claro e a fonte seja azul escuro. Então, as células que estão entre 20.000 e 50.000 vão ter aquelas cores que eu já havia definido. Vou dar OK e vamos identificar aqui quais são as células que estão entre 20.000 e 50.000. Veja bem, 22.950, 22.950, então esses valores entre 20.000 são poucos na realidade. Entre 20.000 e 50.000 ficaram de uma cor diferenciada. Então assim eu consigo identificar rapidamente quais são os valores dentro dessa célula. Eu poderia utilizar, por exemplo, essa formatação condicional para me identificar, por exemplo, os remédios ou os vendedores que estão com vendas baixas. Poderia selecionar e escolher quem estaria abaixo da meta e essa meta teria um valor estipulado. Uma outra coisa interessante também é que se eu quiser eu posso aplicar um filtro nesta formatação, nesta tabela, e aqui no filtro tem a opção de filtrar por cor. Veja bem, então eu tenho aquela cor vermelha e aí ele vai me exibir somente os valores, conforme eu havia configurado, ou então eu posso escolher o azul e aí está somente as células de cor azul. A formatação condicional depende muito da sua criatividade e da necessidade. Basta você escolher aí a cor e aplicar esta formatação condicional. Eu tenho outras opções de formatação condicional. Por exemplo, eu quero que todas as células aqui, por exemplo, de determinada vendedora, fique com uma cor diferente, ou um determinado vendedor, ou cidade, enfim, qualquer uma dessas opções. Nesse caso, eu vou pegar
selecionar toda a coluna de vendedores, vou para a formatação condicional e vou escolher a seguinte opção: a célula que é igual a, por exemplo, Marina, que é um nome já existente. Veja bem, ele já colocou as cores que estão com a Marina com um preenchimento diferenciado. Vou colocar aqui um amarelo para mudar um pouco. Veja bem, ao dar OK, aí está. Todas as células que aparecem a Marina estão em destaque. Fica bem mais prático de localizar um valor dentro de uma tabela ou planilha, além da opção de filtrar por cor. E aí vai exibir somente aquelas células amarelas. Bom, outra opção que nós temos também é colorir por faixa de preço. Selecionei essa de unitário, vou vir em formatação condicional. Eu tenho aqui barra de dados. Essa opção, basta aproximar o mouse e ele cria um gráfico dentro da célula com os valores que estão mais altos ou mais baixos. As cores aqui apenas são diferenciais. O recurso é o mesmo, mudando apenas a cor. Aqui eu tenho a cor sólida e aqui eu tenho o preenchimento gradual. Vou escolher um verde, por exemplo, e aí está a formatação. Os valores maiores ficam mais preenchidos e os menores, obviamente, ficam com um valor menor. Outro recurso também interessante da formatação condicional é o conjunto de ícones. Vou selecionar essa coluna, vou vir até formatação condicional e aqui está, conjunto de ícones. Eu posso ter um conjunto de ícones identificando os valores mais altos, mais baixos, enfim, vários ícones podem ser selecionados. Pode ser de bolinha, de setinha, enfim, você pode escolher o que você achar mais adequado. Nesse caso eu vou optar por essas 3 setas coloridas, basta dar um clique. Veja bem, os valores estão sendo exibidos de acordo com a seleção que foi feita. Veja bem, os valores que estão estáveis, que estão em alta, que estão em baixa. Enfim, formatação condicional, você pode fazer uma série de configurações. Você pode fazer, inclusive, formatações personalizadas que nós vamos ver na próxima aula.